gravando. Então, quando a gente começa a falar de intensidade de campo, essa intensidade de campo ela é uma propriedade de o quanto esse eletromagnetismo, né, ele é abundante, digamos assim. Né? Qual é o valor dele? Né? Eu sei que corrente tem um valor, resistência tem outro valor, peso tem um valor. Qual é o valor da força eletromagnética? A gente consegue achá-la calculando a intensidade de campo. E a intensidade de campo, nós temos duas maneiras de trabalhá-la. Vimos no primeiro vídeo uma fórmula que era H é igual a I dividido por 2πr. Essa era a nossa primeira fórmula, um primeiro exercício que a gente fez. Bom, vamos tentar lembrar aqui o que significa cada um desses e a importância deles, né? Claramente. Bom, primeiro deles é I. Estamos falando, claro, da corrente. Essa corrente elétrica é uma corrente que vai ser trafegada pela solenoide. Isso é uma outra coisa muito importante, né? Ela trafega por ela. E essa solenoide, né, essa bobina, né, vimos um desenho parecido, né? Assim, né, mais ou menos. Se eu pegar essa bobina aqui e colocar ela de frente para mim, ela está de lado. Se eu colocar ela de frente, o que vai acontecer? Eu vou visualizar um círculo de frente para mim. Essa bobina vira um círculo. E aí, amigo, o círculo ele vai passar a ser... Vou voltar. E o círculo ele vai passar a ser uma fonte de cálculo aqui para a gente poder saber de onde vem esse 2πr. A corrente é dividida por 2πr, mas de onde vem esse 2πr? O que é isso, né? Bom, primeiro passo. Quando a gente estuda geometria, lá no ensino médio, o professor explica geometria e aí ele dá uma aula de circunferência. De circunferência. Aí ele diz o seguinte, ó, tá aqui a circunferência. Ele diz que um ponto no centro, a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência, ele chama de raio, ok? E ele também diz o seguinte, que a área de um círculo é 2πr ao quadrado. Aliás, desculpa, 2 não. πr ao quadrado. Eu botei uma dentro da outra. Deixa eu tirar o 2 daqui. Ó, πr ao quadrado é a área. E se eu quiser saber qual é a distância, né, o comprimento dessa minha circunferência, aí é 2πr. E aí a gente chega a uma conclusão seguinte, que o 2πr, na qual a fórmula se refere, ela está se referindo a todo o caminho que a corrente faz na solenoide. Então, quando a corrente passa pelo condutor, né, pela bobina, digamos assim, ela vai fazendo as voltas. Quantas voltas ela dá? Aí a gente, na realidade, é um outro assunto que são as espiras. Mas essa volta que ela dá significa que ela está dando uma volta na circunferência. Então, quando ela dá uma volta na circunferência da solenoide, ela está percorrendo 2πr em relação a essa circunferência. E aí a gente chega à conclusão que para achar a intensidade de campo de uma solenoide ou de um condutor, a gente tem a corrente I dividido por 2πr. Esse π aqui é o π da geometria, né, que é o nosso 3,14, tá? Nunca esquecer. E esse R é o nosso famoso raio. Lembrando que o raio, a unidade do raio na fórmula é dado em metros e não em centímetros, em decímetros, em quilômetros, é em metros. Então, foi o que aconteceu lá nos nossos exercícios, né? Quem lembra? Quando a gente tem uma unidade
fora da unidade padrão da fórmula, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter para a unidade da fórmula. Se a minha corrente aqui é em ampere, então ela tem que estar em ampere. Se o meu raio é dado em metro, ele tem que ser calculado em metro. E assim vai. Beleza? Até aqui? Ok? Então, essa foi aquela nossa primeira fase, né, de fórmulas, onde eu precisava calcular qual é a intensidade dessa força, né, que a gente chama de linha de campo. E aqui a gente vai calcular a intensidade de campo. Mas tem outra intensidade de campo, só que é de um modelo um pouco diferente, que é a intensidade de campo dentro do condutor, dentro dele, não externamente, e sim internamente. Eu consigo saber a intensidade desse campo, a força que esse eletromagnetismo tem dentro do condutor? Sim, eu consigo com algumas outras importâncias. Olha só, a nossa fórmula agora ela vai passar a ser uma fórmula um pouco mais complexa. Eu vou pegar N, quem lembra o que é N? N é o número de espiras. Ó, vamos lembrando aí, ó. É o número de espiras. Beleza? Até aí, amigos? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, né? Alguém diz sim. Estamos sim. Beleza. Qualquer coisa no áudio aí ou na conexão, vocês me avisem, tá? O nosso I aqui já sabemos, que é a nossa corrente elétrica, né? A nossa corrente, beleza. Até aí, ok. Esse R aqui, ó, é também o nosso raio, também não vai mudar, continua sendo o nosso raio. O que entrou na nossa fórmula, e que até então a gente não tinha falado sobre ele, é esse L, tá? Eu peguei a fórmula, mas eu acho que na videoaula eu especifiquei. É L isso aqui, tá, pessoal? Não é I, não, ó. É L. L é quem? O comprimento desse condutor. Comprimento. Então, agora, eu vou conseguir calcular a força eletromagnética, que é a intensidade de campo, dentro deste condutor, que a gente chama de interior, né? No seu interior. Então, dentro do meu condutor, eu também tenho uma força. Essa força a gente consegue também calcular com base nesta fórmula. Lembrando que aqui tem uma raiz quadrada. Atenção para este ponto aqui, tá? Eu fiz um exemplo na videoaula, vamos fazer aqui. Ó, a ordem, né? A ordem aqui é fundamental, tá, pessoal? Lembrando da matemática. Primeiro, multiplicação, depois raiz, e por último divisão, enfim, vamos fazendo bem devagar. Bom, aqui eu tenho, então, ficou NI, N vezes I, dividido pela raiz quadrada de 4 vezes o raio ao quadrado, tá? Lembrando, não é 4 vezes R depois ao quadrado, é 4 vezes. Aí, se você quiser colocar para não confundir, ó, bota um parênteses aqui, ó, só para você não errar. Primeiro você eleva o raio ao quadrado, depois você multiplica por 4. Tá? A potência é a prioridade aqui nesse cálculo. Potência primeiro e multiplica por 4. Mais o comprimento ao quadrado. Beleza. Achei esse resultado do comprimento. Achei o 4 vezes R ao quadrado. Somo os dois, tá aqui, ó, somo, e o resultado tiro a raiz quadrada. Vamos fazer um exemplo para todo mundo ficar aí bem safo. Ok, as fórmulas, amigos. Fiz aqui tipo um flashback primeiro, de onde surgem essas fórmulas, né? O que elas significam, o que cada letra significa. E aí a gente vai colocar isso em prática num exercício. Se alguém quiser tirar print aí, fica à vontade. Professor, Ogua, perguntas, fala. desculpa aí que eu cheguei agora. Na segunda fórmula aí significa o quê? Qual? Qual letra? I. Aqui? I? É. Aqui é corrente. Corrente elétrica. Show. Corrente. Tá? Então, ó, espiras, corrente, raio, ó, puxei a seta para cá, tá? Raio
e comprimento. São as 4 grandezas que eu preciso para poder realizar o meu cálculo. Bom, vou trocar aqui a caneta para a gente poder, para eu poder enxergar melhor, e você também. Muito bem, posso passar o slide? Sim ou não? Pode, professor. Pode, é só tirar um print aí, pessoal. Qualquer coisa eu volto, tá? Se precisar. Vamos para o nosso primeiro exercício aqui, que é o seguinte, ó. Com o condutor, faz-se uma espira circular com 7 centímetros de raio. Você entra Ó, e vê. peraí, deixa eu voltar aqui. Ó. Vamos lá. Com o condutor, faz-se uma espira circular de 7 E centímetros de agora, como é raio. que sai daquilo lá? Tá? 7 centímetros de raio. A caneta é melhor. Tá muito... Eu acho que tem gente que está com o microfone ligado, professor. É exatamente isso que eu ia falar, porque... deixa eu dar uma olhada aqui. Meus amigos, não sei quem, porque... tá ok. Foi, eu acho que mutou lá alguém. Beleza. Qualquer coisa aí, pessoal, chama, põe o mute, tira o mute, tá? Só para a gente acompanhar aqui, beleza. Vamos lá. Com o condutor, faz-se uma espira circular de 7 centímetros de raio. Então, ó, você é um bom organizador de exercício, vai fazer assim. Pegou o primeiro valor, sabe qual grandeza que ele é? Vem aqui e coloca aqui no canto. O raio equivale a 7 centímetros. Deixa aqui e depois a gente volta para ele. Qual a intensidade de campo magnético se aplicarmos uma corrente de 5 amperes? Então, eu já posso dizer que a corrente desse experimento que ele está realizando é de 5 amperes. O que pode, você pode se perguntar assim, professor, como é que eu vou adivinhar qual das duas fórmulas eu vou usar? Né? Isso é uma pergunta pertinente. Porque se as duas eu consigo calcular H, eu posso usar o outro H aqui. Poderia usar. Aí é que é o segredo da história, né? Porque a segunda fórmula, não sei se você percebeu lá, e eu falei várias vezes, é uma fórmula referente ao campo, à intensidade de campo no interior da solenoide, no interior do condutor. Então, se a questão ela não cita isso, ela não determina isso para você e não te dá todas todos os artifícios para você calcular usando aquela fórmula, é porque não é ela que você tem que usar. Nesse nosso primeiro caso aqui, ficou claro que para eu calcular a intensidade de campo, que é o H, terá que ser a minha primeira fórmula, onde eu tenho a corrente elétrica dividido pelo 2πr. Quer dizer, eu tenho a corrente, foi dado no circuito? Sim, está aqui. Eu tenho R, foi dado no circuito não, foi dado no problema? Sim, também está aqui. Então é essa que eu vou ter que usar. Bom, o nosso R aqui está 7 centímetros. Mas você sabe, e eu falei aqui também, que a unidade da fórmula é em... Fala você aí. Metros. Metros. Então, eu preciso converter, amigos. Se eu deixar assim, vamos lá, vamos supor, fosse na prova. Professor, eu fiz o cálculo em centímetros, esqueci de converter em metro, ali na hora, passando, enfim. Tá errado? Não está totalmente errado, mas vai estar meio certo. Por quê? Porque por mais que você use o 7, olha só, por mais que você esteja usando o 7 na fórmula, no final, lá no cálculo final, no resultado final, você vai estar trabalhando com uma unidade que não é A sobre M, que é a unidade de intensidade de campo. Você vai estar trabalhando lá com mili-A sobre M. Então, a questão não vai estar 100% certa, mas também não vai estar 100% errada. Ela vai estar no meio do caminho. Então, por mais que você se esqueça,
o máximo que você vai conseguir é a metade da questão. Mas aí você tem que lembrar que aqui, de centímetro para metro, eu vou fazer o que aqui? Eu vou dividir por 100. Centímetro para metro divide por 100. Então, nosso raio vai passar a valer 0,07 metros. Agora sim. Esse é o valor que eu tenho que usar na fórmula. Então, vamos lá para a fórmula. I vale quanto? 5. Beleza? 5. Dividido por 2 vezes π, que vale, que eu já falei aqui, vamos lá, 3,14. Outra coisa, quem já estiver aí bastante no ritmo da calculadora científica, ou você esteja usando uma calculadora convencional e você não tem o π para digitar, a tecla para digitar, você digita 3,14, pode dar um valor diferente de acordo com o cálculo? Sim, porque a calculadora científica ela te dá o valor do π completo, e que nem é completo, porque na calculadora você não tem o π inteiro, ele é infinito, mas ele te dá um número muito grande de π, que na resposta final pode influenciar. Pode dar lá, vou dar um exemplo, 8,51. Aí de outro aluno deu 8,58. Aí o outro deu 8,59. Então vai haver uma pequena diferença, tá? Mas vai estar certo do mesmo jeito, tá? Que é o que interessa. Beleza, então vamos lá. Nosso R aqui vai estar valendo agora 0,07. Beleza, igual. Vou passar aqui para baixo, tá? Então nosso H será 5, vou fazer bem devagar, tá? Para não ter erro. Dividido por, vamos lá, vou calcular, vou pegar minha calculadora aqui. 2 vezes 3,14 vezes 0,07. Então, eu vou ter 0,43. Outra coisa, não tem necessidade de você ficar usando 3, 4, 5 unidades de medida, casas decimais, tá? 2 para mim já basta. Não precisa muito mais do que isso, não. Então, vamos lá. 5 dividido por 0,43. Então, nosso H vai estar valendo 11,62 unidade de medida de intensidade de campo. A, ampere, por metro. A sobre M. A barra M. Ok, esse primeiro? É com vocês aí. Copiem, perguntem. Alguém tem alguma dúvida? Desculpa esse cachorro do vizinho aqui que late, só perturba. Mas vamos levando. Estou tentando passar aqui pelo pessoal. Marcela, tudo bem aí? Tudo ok? Gabriel? Deu para entender sim, professor. Tá, ouvi um pouquinho vocês aqui. Senão, às vezes, eu penso que eu caí e não caí. Carlos, Christian, tá tudo ok? Mais ou menos, mas vamos indo. Vamos levando. William, você chegou agora há pouco, William. Pegou aí o ritmo da fórmula do exercício 1, não? Boa noite, professor. É que eu estou até com a aula do senhor e do demais aí, mas vou devagarzinho, vou ver se eu pego aí. Tá bom, beleza. Daniel, chegou esse número final? Aham, tô fazendo aqui, funciona a calculadora. Beleza. Marcos, tá ok? Beleza, professor, tranquilo. Tá acompanhando? Beleza. Fabrício tá ajeitando o áudio aí. Arthur, falei contigo, Arthur? Não lembro. Tá tudo certo aí? Tá tranquilo, professor? Beleza. Então, vamos lá. Então, meus amigos, funciona assim, né? Você tem um exercício, você vai pontuando o que tem de importante nele.
separa bonitinho aqui, faz as devidas conversões, se for o caso, aplica a fórmula. O grande X da questão é você não errar na conta, né? Infelizmente, a nossa área é uma área exata, então se o valor é 11,62, tem que dar isso aí, né? Só se eu errei alguma coisa aqui, mas fora isso, o valor tem que bater lá com o que a gente estiver sempre fazendo, tá? Qualquer divergência, pessoal, isso é importante, ó. Qualquer divergência de valores na minha correção e na de vocês, vocês falem, ó, professor, tem uma coisa ali que... Por quê? Porque pode haver isso mesmo, né? Às vezes eu fiz uma coisa aqui concentrando e às vezes deixei passar alguma coisa, mas é sempre importante o feedback. Vamos lá, vamos passar para o próximo, pode ser? Posso passar o slide, não? Sim ou não? Pode, Sim, né? pode. Beleza, vamos lá. Vamos lá, ó. Exercício 2. Vamos lá. Bom, aqui é o seguinte, ó, eu tenho um solenoide, uma bobina, tá? Só para que ficar bem explícito aqui pra gente, né? Aqui, ó, uma bobina. Com 3 centímetros de raio. 3 centímetros de raio. É aplicada uma corrente X amperes. Ó, ele não deu a corrente. Ele diz que ela vale X. Nem se sabe. Mas te disse que o raio vale 3 centímetros. Beleza. Com uma intensidade de campo... Olha o que aconteceu agora. Ele inverteu a história. Ele disse que a intensidade de campo é de 8 ampere-metro. Ele está falando de H, intensidade de campo, porque a gente acabou de calcular, né, no exercício anterior. E ele pergunta qual é o valor do X. E, amigo, aqui é o seguinte, ó, aqui a gente vai precisar fazer uma coisa que na matemática se faz e muito, que é a famosa regra de 3. Regra de 3 aparece em qualquer lugar da matemática, em qualquer lugar do financeiro. A regra de 3 está sempre ali aparecendo. Bom, primeiro vamos colocar a fórmula aqui como ela realmente é, né? A gente já sabe que ela é H é igual a I dividido por 2 πr. Ok, essa é a fórmula padrão. Sendo que H, ó, H, ele me deu, tá aqui, ó, vale 8. E R, ele também me deu 3 centímetros. E ele quer que eu ache a corrente X, que no nosso caso aqui é o I. Bom, vamos fazer assim, vamos colocar os valores nos seus devidos lugares, depois a gente parte para a operação, tá? Então vamos lá. Primeiramente, H vale 8. Então, vamos nós. Vale 8. H é igual a I, que não sei. Vou continuar chamando de I, tá? Não sei, então deixa lá. I dividido por 2 vezes π, que você já decorou, que é 3,14, vezes R. R aqui no meu problema é 3 centímetros. Mas, novamente, você já sabe disso, sabe que 3 centímetros valem quantos metros? Dividido por 100, não é isso? Não foi combinado? Basta dividir por 100. 0,03. Boa, 0,03 metros. Não esquecendo sempre a unidade, tá? Metros. Então, ó, 0,03 metros. Bom, cheguei nessa situação. Quando chego nessa situação, a minha fórmula ela precisa ser invertida, né? Eu preciso fazer aqui a famosa regra de 3 para poder isolar um I, porque é o I que eu estou querendo. Então, esse meu I, na matemática, a gente diz que aqui embaixo tem um 1, né? Invisível, existe um 1 ali. Então, esse I vezes 1 vale I. Regra de 3. É a multiplicação cruzada, é a mesma coisa. E esse 8 multiplica tudo isso, né? Então, esse I passa para cá, esse 8 desce para cá,
e aí eu consigo isolar o i. Vamos lá. Então, 8, pega aí sua calculadora. 8 vezes 2 vezes 3,14 vezes 0,03, eu vou encontrar uma corrente de 1,5 ampere. Resultado em ampere. Percebe que esse exercício é um exercício invertido. Ele te deu H, ele te deu a propriedade mais importante da fórmula e queria que você calculasse o I. Então, você teve que fazer a simplificação cruzada. Isso pode acontecer na prova? Pode, perfeitamente. Quando a gente está acostumado a uma fórmula, bota só os resultados e calcula, às vezes ele faz isso, né? Ele faz a inversão. E aí você precisa fazer a simplificação cruzada, que foi o que a gente acabou de fazer aqui, ó. O I e o 8 passou para um lado e o I passou para o outro lado, fazendo a multiplicação cruzada. E aí chegamos ao resultado de I igual a 1,5 ampere. Beleza? Pessoal, tá faltando 1 minuto para cair o link, tá? O link. E aí, se cair aí, eu entro e vocês entram de volta, tá? Só porque falta mais um exercício, a gente precisa fechar ele. Vou esperar você printar aí, ou copiar, quem estiver fazendo, quem estiver copiando. Fique à vontade aí. E dúvidas, Ô, professor, perguntas. Pode falar. na tua última videoaula, o que acontece? Eu não sei se essa dificuldade é para a rapaziada que está estudando do telefone. Sim. Porque a tua primeira aula eu assisti, na segunda eu não consegui entrar por nada. No link do vídeo, você diz? No link, na hora de retornar no segundo link, eu não consegui voltar, não. Aí ficou No segundo link. Entendi. isso aí. No primeiro,